quem eram os cátaros? Então imaginem que 3 mulheres chegaram numa região no sudoeste da França, trazendo todo esse conhecimento, e ao entrar em contato com alguns celtas, druidas, que tinham outros conhecimentos, elas transmitiram esse conhecimento que foi acolhido como um exemplo magnífico de maneira diferente de se estruturar a sociedade, de olhar diferentemente para as famílias, para o sistema, para tudo. E quando elas fizeram isso, só que elas não estavam sozinhas, tá? Isso é o que não falam como se fossem só as 3 Marias, porque elas falam que Cristo tinha sido crucificado, né? Mas na verdade não é bem assim. Então ele também chegou lá. Depois, ele já estava lá para recebê-las, na verdade, só que com o título de Merlin. Então, sim, é porque Merlin é um título, na verdade, né? Sim, mas essa conexão de Jesus Cristo com o título de Merlin, essa aí deixa eu me acomodar aqui melhor. Quando aconteceu o processo da crucificação, né, na história, depois o original, ele saiu dali, né? Passou para alguns lugares e foi para a França e ficou nos mundos interiores fazendo treinamentos, enquanto essas 3 Marias, depois eu vou fazer um parênteses para falar se são Marias mesmo, se é Jesus mesmo, elas foram para o Egito, né? Foi também aquele Maximiliano, ou Maxim, não sei como é que a gente fala, ele estava com elas também, tanto é que a gruta da Madalena na França chama Maximilien de la Sainte-Baume, um negócio assim, eu não sei como é que é em português, mas tem a ver com isso, porque ele também esteve presente. Então, o que aconteceu? Eles chegaram trazendo uma boa nova. São Maximiliano. São Maximiliano. Então, ele chegou ali também com elas, trazendo uma nova estrutura, um sistema dourado, na parte de se estruturar, mas um sistema dourado também na parte de relacionamento humano, não só de homem com mulher, mas de homem num todo como uma sociedade. E ali começou a se desenvolver um povo diferente, que se auto-intitulavam os verdadeiros cristãos. Uhum. Porque eles olhavam a igreja, né, cobrando, né, do dinheiro do povo, matando aqueles que pensavam coisas diferentes, se corrompendo, sido corrompida já quando o Império Romano se fundiu com a igreja para dominar, né? Uma vez que foi plantado, né, um processo de dominação que foi, na época de Paulo, criar toda uma estrutura para que o povo que era hebreu ali na época pedia um salvador, então entregaram um salvador para ele, falando que era o Jesus, mas não era a história verdadeira do Jesus. E o Paulo virou o representante da palavra de Jesus, falando que tinha tido contato com ele lá na estrada de Damasco. Então, ele escrevia as coisas e falava como as pessoas deveriam agir dentro daquele cristianismo, né? Só que se vocês lerem os textos de Paulo, vocês vão ver que ele fala, dai a César o que é de César, ele recomenda fortemente que o pessoal da época pague seus impostos aos romanos. Então, assim, ele fala que de Deus tem que cuidar da parte de Deus, mas na terra você tem que pagar ali a parte dos romanos. Então, foi um sistema que foi armado ali para resolver as revoltas dos zelotas e do povo hebreu ali, né, pelos imperadores flavianos. E dentro desse movimento, deu tão certo, mas tão certo, eles acharam que eles adquiriram um controle tão bom da população ali quando eles entraram numa crença religiosa, que depois eles fundiram o Estado, né, com a crença, criando a Igreja Apostólica Romana, né, e tocaram o barco com isso aí. Né, durante muito tempo, até hoje, né? Então, o que aconteceu, na verdade? O povo cátaro, ele enxergava essa sujeirada toda, essa manipulação toda. Porque se não era o conhecimento que eles receberam da dita Madalena, entre aspas. Das Marias. Das Marias, né? Não era o conhecimento. Então, eles receberam outro tipo de conhecimento. Eles viviam naquela região da França. A região começou a prosperar muito. Eles tinham informações que eles recebiam dos parceiros, eles tinham acesso a artefatos, existiam os tesouros cátaros, né? Então existia uma busca pelos tesouros cátaros, achando que era algo muito valioso, mas na verdade eram segredos alquímicos também que eles tinham. E eles se autodenominavam os bons cristãos. E aí o que aconteceu? Então vamos ver umas imagens da região deles. Né, a gente tem ali, a gente viu o mapa, tem a foto de Carcassonne, que é uma cidade murada e vista do alto. Aí é Carcassonne, gente. No sudoeste da França, fica naquele quadradinho daquela região que a gente viu. É um lugar lindíssimo, é muito bonito.
né? Essa parte aí é a cidade murada, do jeitinho que ela era na época deles. Né? Eu tinha um estudo para explicar por que Carcassonne perdurou, eu não me lembro agora das informações, mas por que eles destruíram o resto todo e aí ficou. Tem toda uma explicação que dá uma live também, mas eu não me lembro agora de qual, que é muita informação. E Carcassonne é o último refúgio deles que ficou... Não o último refúgio verdadeiro, mas é o único deles que ficou praticamente intacto, né? Porque os outros foram destruídos. Essa foto é uma foto mais atual. Essa foto é atual. Se você for em Carcassonne hoje, ela tá desse jeitinho aí. Só que quando você entra dentro das muralhas, ali você tá vendo as casinhas, ali dentro tem umas pracinhas ali dentro, cheia de restaurantes, aí você come cassoulet, que é tipo a feijoadinha deles lá, tem um monte de comida boa. A região do sudoeste da França é uma região de comida muito gostosa e muito pesada, né? Então eles faziam o pato na gordura de pato, tipo a feijoada deles, que é o cassoulet, né? com feijão marrom mesmo, que é bem gostoso. Então é uma comida que é pesada, mas muito boa. Eu gosto muito da comida de lá. Então, assim... aí você vai ter Montségur, por exemplo, que aí tem 2 fotos da fortaleza para vocês poderem ver, que foi destruída. Não, aí é o Bugarach. Montségur é um castelo em ruínas que vocês vão ver. Tem 2 fotos dele. Não, aí não. Isso aí eu vou falar daqui a pouquinho. Vocês vão ver uma montanha com um castelinho em cima. São as 2 últimas fotos que eu mandei. Isso aí. Isso é Montségur. Olha a altura daí. Essa foi a última fortaleza catar. O que acontece? É bem alto aí, tá? Tem uma outra foto do lado dessa que mostra a montanha toda. Aí. Olha o tamanho da montanha. Pois é, esse já era um reduto na tentativa deles se protegerem, né? Isso. Esse era o último lugar que tinha o tesouro catar. O cátaro, né? É porque catar em francês. Cátaro. O que aconteceu? Os segredos, tudo eles guardavam ali. Então, a igreja criou a Inquisição quando percebeu que estava tendo esse movimento no sudoeste da França. Porque isso ameaçava não só a igreja, ameaçava também os reis. Porque uma vez que esses reis serviam à igreja, e não eram reis católicos, se de repente o povo do seu país começa a criar uma outra religião e não respeita mais a sua, eles não respeitam mais o seu reinado, né? Então era uma coisa extremamente perigosa tanto para a igreja quanto para os reis. Então, eles criaram o sistema da Inquisição porque eles precisavam suprimir esse sistema antes que ele se espalhasse. Então, no caso da fortaleza ali, de Montségur, o que aconteceu? Eles foram enviando soldados da Inquisição para ir matando o povo cátaro, mas quando eles chegavam na região, eles viam que o comportamento dos cátaros era tão nobre, era tão bonito, era tão admirável, e o conhecimento que eles tinham era tão verdadeiro, como se eles realmente agissem como cristãos verdadeiros, que uma coisa é você ser o cristão que vai na missa, senta ali e reza, e o resto da semana você fala mal da sua família, dá calote nas pessoas, né, trai a lealdade de todo mundo, né, comete um monte de coisa. Outra coisa é você, independentemente do seu horário religioso, né, você passa a viver em oração, né, nesse sentido. Viver a verdade que foi pregada ou que foi ensinada, né? Então, quando eles chegavam, os soldados, que eram mais brutos, embora mesmo aqueles que tinham estudado, né, chegavam e viam que aquele povo, eles não eram falsos cristãos, eles viviam a verdade que eles acreditavam que Cristo tinha pregado de verdade, muitos desses soldados viravam a casaca ali e passavam a defender os cátaros. Né? Então, assim... Qual a grande dificuldade para tomar Montségur é porque aquela montanha alta que vocês viram, você tem que subir lá em cima. A gente subiu a pé lá. Nossa, você chega lá ensopado, né? Porque você vai subindo. Quando você chega lá em cima, você ainda tem... Olha a altura do negócio, gente. Porque ali quando você vê de cima, é muito alto isso aí. Aí quando você chega lá em cima, você ainda vai lutar com o pessoal que tá ali, né, que vai te jogar a ribanceira abaixo. Sendo que muitos dos soldados que estavam nessa região, quando eles subiam e viam o comportamento dos outros, eles acabavam partindo para o lado deles para defender. Então, a última luta dos cátaros ali, oficial, que foi a tomada de Montségur, que foi a última fortaleza deles, essa daí, muitos dos que estavam defendendo eram os próprios soldados que tinham ido para matá-los. Convertidos. Só que no meio da madrugada, os tesouros, os segredos, eles tiraram tudo por uma outra saída que tinha. Então, eles escaparam, ao mesmo tempo que os bogomilos na Itália também, que tinham conhecimentos parecidos, escaparam,
E um pessoal da Espanha também, que o pessoal que é da... O pessoal que gosta dos... Como é que chama? O pessoal que lê aquele livro da Belicena Vilca, tem um nome desse pessoal. É uma família espanhola também que tinha o mesmo conhecimento. Então, esses 3 grupos, da Espanha, o Bogomilus na Itália e também os cátaros, alguns deles fugiram no momento que estavam sendo atacados, com esses tesouros, com esses tesouros que eram artefatos e conhecimentos, e foram apoiados por alguns cavaleiros teutônicos que saíram dos países nórdicos. E esses cavaleiros teutônicos pararam na região ali de Portugal, e eles conseguiram entrar com os tesouros dos artefatos e os conhecimentos, e esses navios desceram até a América do Sul e entraram no Rio Paraná, ali passaram pelo Rio Paraná e chegaram até o Paraguai. Por isso, existem, primeiro, no Paraguai, os morros lá no Paraguai são tão sagrados, e tem várias pessoas, por isso vocês encontram, existem runas. Tem vários morros do Paraguai que tem runas nórdicas. Mas por que? Quando as pessoas falam, runas nórdicas é porque os vikings estiveram aqui. Não necessariamente só os vikings. Tinham os cavaleiros teutônicos também, que eram nórdicos, né? E esses cavaleiros teutônicos chegaram escoltando esse pessoal com esses segredos. E aí, eles entraram em cavernas de maneira dimensional, que é quando a caverna não tem aquela entrada, né? Que, igual já aconteceu em Dáquila, né? Você entra na caverna até um certo lugar, ela tem um fundo, depois de repente abrem-se caminhos dimensionais ali que você consegue ir andando. Isso aconteceu com eles também no Paraguai. E eles guardaram esses artefatos em alguns morros. Mas como a entrada era dimensional, quando outros foram persegui-los para tentar entrar nesses locais, eles não conseguiam, porque eles não viam as entradas. E isso mudou a parte frequencial do Paraguai na época, que começou a ter um desenvolvimento muito maior, que mudou a parte vibratória, que mudou o centro ali para o Paraguai, começou a fazer com que o povo de lá se desenvolvesse muito mais rapidamente, que fez com que o país rapidamente começasse a se enriquecer, e que foi um dos dois motivos para a Inglaterra pressionar o Brasil para entrar na Guerra do Paraguai. Porque além de você precisar desestabilizar uma potência que estaria surgindo, eles também tinham interesse que fossem encontrados esses artefatos, né? Então, assim, o povo cátaro tem esse conhecimento dos dimensionais, desse equilíbrio de polaridades, dos segredos do Graal, do prolongamento da vida, né? Porque tá tudo interligado, não é verdade? Então, assim, essa é a importância.